Lágrimas no Paraíso. Poderíamos dizer que este seria um acertado título para este salmo que a Sociedade Bíblica intitulou de Saudades da Pátria. Lágrimas no paraíso? Sim. Você e eu não temos noção de quão magnífica era a Babilônia. Uma das mais lindas paisagens do mundo antigo. Estava ali na Babilônia, uma das 8 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia era uma cidade fortificada. Historiadores relatam que a capital era murada e os portões eram de bronze, com várias torres de vigília. Uma cidade que tinha a técnica da irrigação, fazia brotar figos, uvas, maçãs. Pensemos aí as frutas mais deliciosas que você conseguir imaginar. Eles detinham a técnica da irrigação para fazer brotar na aridez daquela região estas maravilhosas frutas e jardins espetaculares. A Babilônia tinha por virtude o que os gregos também mantiveram. Quando eles conquistavam um povo, eles traziam para a sua pátria os mais capazes, os mais habilidosos. Eles deixavam na terra conquistada os inaptos, os que são mais frágeis, os sem habilidades e os mais empobrecidos. Mas para dentro da Babilônia, eles traziam exilados os médicos, os escritores, os filósofos, os engenheiros. Eles foram acumulando ao longo de um tempo, no interior da nação, um valor humano maravilhoso. Se você quiser conhecer os melhores teatros daquele mundo antigo, onde estaria? Na Babilônia. Os grandes poetas, na Babilônia. Os templos mais suntuosos. A que Deus você quer servir? A deusa do amor, a deusa da paz, o Deus da guerra? Escolha uma divindade de acordo com a sua personalidade e escolha um templo aqui na Babilônia, todos igualmente magníficos. É possível que raras cidades hoje, cerca de 3.000 anos depois, raras cidades hoje no mundo moderno, sejam tão lindas quanto fora a Babilônia. Feito este preâmbulo, né? Vamos ler então o texto. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha?
se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferi eu Jerusalém a maior das minhas alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam contra Jerusalém: arrasai, arrasai Jerusalém até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus descendentes e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, por favor. Amém. É estranho quando você se aproxima da prisão em Filipos e observa naquela noite escura homens manietados a ferrolhos, presos num cárcere interior, maltratados e até maltrapilhos, dada a violência da cidade contra eles. É estranho você chegar perto de um lugar tão fétido, tão cheio de mazelas quanto o interior de uma cadeia e encontrar uma igreja gloriosa, celebrante, viva, homens que à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus no centro e no epicentro da adversidade. Em contrapartida, é igualmente estranho encontrarmos homens sentados à beira de um rio caudaloso, no melhor sítio daquela região da Babilônia, cuidadosamente reservado para o povo hebreu, à sombra de lindos salgueiros, um povo criado numa terra com pouca água, numa cidade que não tem rio como Jerusalém, cujas árvores estão entorcidas pelo sol causticante da Palestina, e estes homens aqui sentados num lugar exuberante, magnífico, chorando copiosamente. Perceba, homens rindo na adversidade, como Paulo e Silas em Filipos. Perceba, homens, mulheres e crianças chorando no paraíso, como estes crentes exilados na Babilônia. Você pode quase ouvi-los. Eles estão desterrados no fundo da alma, no meio do paraíso. Como já introduzimos esse sermão aqui. E você pode então ousar perguntá-los: por que vocês estão chorando? E eles nos diriam bem assim: do que nos vale um paraíso sem Deus. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, da nossa terrinha, da cidade santa, da minúscula cidade que Deus escolheu neste grande mundo para ser o centro de sua adoração geográfica no Antigo Testamento. Lugar que Deus levantou o seu templo, lugar que Deus levantou o seu culto e que peregrinamos de gerações em gerações para adorá-lo ali. Então estes homens foram arrancados
daquele lugar maravilhoso, do centro do culto e da adoração, e quando eles olharam para trás, eles encontraram o templo em ruínas. Eles viram a fumaça enquanto estavam manietados rumando para a Babilônia, em quase 700 quilômetros de arrasto, de cativeiro andante. Eles estavam vendo de longe a fumaça de um templo arrasado. As relíquias do templo, o ouro, a prata, que serviam de culto a Deus, agora estava servindo de banquete nas farras da Babilônia. Os muros da cidade foram derribados, a cidade se tornou um escombro. Se você pudesse ir lá naqueles dias, você viria os animaizinhos do campo entrando e saindo do santuário em ruínas, animais fazendo ali o seu abrigo noturno, uma ofensa terrível a um povo acostumado ao zelo pela casa do Senhor. E aqui estão eles, um lugar maravilhoso, e eles chorando. E eles respondem para nós, de que nos vale um paraíso onde Deus não está nele. Eu acho que esta é a grande pergunta da alma cristã. Eu acho que deve ser a grande meditação nessa vida de cada um de nós. Será que tudo que temos vale a pena às custas de uma rebelião contra Deus? Será que as nossas escolhas, elas são escolhas inteligentes? Será que as nossas afeições são afeições moderadas, felizes? Será que os nossos pensamentos são equilibrados, organizados? Quando resolvemos abraçar um jardim florido, as benesses deste mundo vilão, cujo mar só nos atrai para nos afogar? Será que devemos celebrar a afeição, os aplausos dessa sociedade em rebelião contra Deus? Porque o mundo, não nos enganamos contra ele, jaz no maligno. Não estou dizendo o planeta Terra, você me entende, o sistema deste mundo, a forma dele lidar com o outro e com o sagrado. Meu querido, recentemente ouvi de uma pesquisa que me entristeceu profundamente, falando da diferença entre as crianças do islamismo e as crianças cristãs. Aquelas crianças que foram educadas no rigoroso sistema do mundo muçulmano e as crianças que foram educadas neste cristianismo pós-moderno. Essa pesquisa diz que quando um muçulmano sai lá das Arábias, lá dos rincões de seus povos e costumes, e vão se aprimorarem na Europa, nas melhores faculdades humanistas do mundo, eles passam ali o bacharelado deles, fazem os seus mestrados e doutorados e ficam por volta de 8 anos estudando nas faculdades mais perniciosas de um mundo pós-cristão, porque a Europa não está respeitando mais os valores do cristianismo já há décadas, salvo exceções, é claro. E quando esses muçulmanos passam 8 anos ali ouvindo que Alá não existe, ouvindo que todas as crenças religiosas são pensamentos fantasiosos de um homem
necessitado, ouvindo todas as especulações científicas que este mundo possa produzir. Então eles saem dali por 10 anos de catecismo intenso do ateísmo europeu, e quando eles voltam para o islamismo, para o meio de seus povos e de suas nações, eles voltam mais convictos ainda do islamismo. Nossos jovens, eles pintam a cara no vestibular, celebram grandemente passar numa faculdade, parabéns. E eles dão uma volta no campus, e já voltam para as igrejas, dizendo e se rebelando contra todas as formas de crença e ensinos que temos professado aqui. Que diferença triste. O muçulmano, acreditando numa fantasia religiosa, volta ainda mais convicto, não cede à pressão. O cristão bate na faculdade e não se passa um ano para ele negar tudo que ele aprendeu uma vida inteira, salvo exceções, é claro. Tenho visto muito disto, tenho me impressionado profundamente, tenho me entristecido ao perceber que as Escrituras não foram aplicadas aos corações desses jovens. O único cristianismo que eles conheceram são as sociedades internas das igrejas, as programações, os movimentos, todos eles valorosíssimos, preciosos. O único cristianismo que eles conheceram é o movimento da escola dominical, as liturgias da igreja, os cultos, as pedras frias e adornadas dos templos, mas eles não foram chamados a um senso crítico, a uma percepção de que todas aquelas conquistas que agora possuem por estarem participando de uma formação acadêmica é nada se eles se puserem em rebelião contra Deus. As nossas jovens voltam feministas, com um mês de faculdade, já defendendo a igualdade extremada. Não estou dizendo de igualdade ontológica, igualdade de ser, porque somos iguais. Nós somos seres iguais, homens e mulheres, criados à semelhança de Deus. Mas na igualdade administrativa, aos papéis, às responsabilidades. Os homens foram chamados para morrerem por elas. E elas foram chamadas para perfumarem a vida deles. Então essas meninas, que mal conhecem a ideia feminista de Sartre e Madame de Beauvoir, pessoas que deturparam uma geração inteira ali na França, nihilistas, nunca acreditaram em Deus e nunca se dispuseram a preservar a família, agora trazem como regra de fé o comportamento de que a mulher não nasceu para ser protegida, mas nasceu para lutar por um espaço ao ponto de, se necessário for, trocar o seu útero, a sua maternidade, por espadas e lanças. Não nasceu para ser subjugada? Claro que não, jamais. A mulher nasceu para ser protegida ao máximo. As meninas confundem feminismo com dignidade. Elas acham que defender o feminismo é a mesma coisa que você defender a dignidade da mulher, e não é.
O feminismo é um sistema de crenças que fala da superioridade do sexo feminino ao ponto de que os homens deverão submeter-se. Elas não estão aqui mais para formarem família, mas para guerrear em batalhões. Mulheres que apoiam o aborto, criadas na escola dominical, a vida inteira ouvindo que a família é o bem maior. Mulheres servindo de massas de manobra para políticos inescrupulosos, políticos vis e maus que usam a fragilidade delas exatamente para movimentar grandes números de votos e fazer revoluções vazias. Encontre essas mulheres aos 60 anos, 70 anos e perceberá que se elas pudessem, elas não teriam entrado por aquele caminho. Homens criados na igreja, entram para a faculdade, se tornam pervertidos, não zelam pela castidade, pela pureza, se prostituem ali, se amaziam, jovens cuidados pelos pais, e que agora pregam o sexo livre, como se houvesse alguma liberdade em se adquirir traumas e impor traumas por relações sexuais sem amor e nenhum afeto. Profissionais formados na faculdade para terem os seus corações incrédulos. Jovens que foram chamados para defender as famílias, ser o primeiro exército para defender a sua casa, o seu patrimônio, os seus pais, entram para o mundo das drogas, se tornam zumbis. Começam a acreditar em teorias impossíveis, dentro da probabilidade, teorias impossíveis, mas eles falam com convicção daquilo, e rezam naquela cartilha, e passam a defender aquilo como nunca fizeram pelo cristianismo, salvo exceções. Jovens que foram chamados para a luta se efeminam, são confundidos pelos seus professores. Pessoas maravilhosas, que por algum motivo são mais sensíveis e até possuem tendências efeminadas, são bombardeadas por professores e colegas mundanos, dizendo e colocando na cabeça delas de que elas não são homens e que elas devem experimentar todos os prazeres que quiserem, porque a vida é agora. E elas viciam então em alguns comportamentos, e elas se confundem, e elas agora são usadas como massas de manobra para políticos inescrupulosos. É triste essas reflexões. Na virada do ano, no último culto do ano, pastor, esses alertas. Por que você não parafraseia este texto e diz: às margens do ano 2020, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos da igreja. Recentemente, um jovem me procurou, dizendo que orou e está convicto de que deveria voltar para a antiga religião dele e levar os seus filhos e a sua esposa. E eu disse que lamentava muito alguém voltar para uma religião onde as escrituras não é o centro dela,
e está renegada ao terceiro grau de autoridade ali, porque é um subproduto da igreja. E ele me disse que já estava pronto para fazer a preparação para ser recebido lá. Temo que nunca sentou para ouvir uma live aqui, nesses um ano de culto que tivemos. Temo que não nos permitiu ensiná-lo, fora catequizado por mídias sociais, convicções fantasiosas. Temo que tal pessoa nunca parou para ouvir um estudo deste aqui inteiro. Porque o problema do povo hebreu chorando na Babilônia é que as Escrituras estavam sendo arrancadas do peito deles. E tudo que ia contra as Escrituras para eles era abominação. E eles não admitiam cultuar em terra estranha aquilo que fora destinado para o culto num lugar prescrito pelo Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus. Em suma, se as Escrituras não é o centro do nosso cristianismo, o que sobrou em volta é só ruína. Os evangélicos se gloriam de serem 40% da população evangélica no Brasil. Se gloriar de quê? Se nós não fazemos a diferença nem na nossa rua. Moisés era um homem apenas que fez uma revolução no Egito. Nós, irmãos, não fazemos a diferença na nossa sociedade. Eu cheguei a perguntar antes da pandemia, por vezes, se tirar a igreja evangélica desse Brasil, eles vão notar a diferença. E nesta pandemia, onde a igreja teme a não se reunir, percebemos que ninguém está sentindo falta daquele congressamento santo. Digo isto com grande limitação de pensamento, porque eu sei que não é verdade o sofisma que eu emprego aqui. A igreja ela é relevante, tem o seu valor, embora depreciada. Não fosse a igreja no meio desse mundo vil, isso aqui já teria se tornado Sodoma e Gomorra. Porém, eu estou falando da igreja verdadeira, não estou falando de templos e catedrais. Estou falando de gente com o pé no chão e olhos e corações nos céus. Se as Escrituras não é o centro do nosso cristianismo, nós estamos à deriva. Quantas igrejas estão lotando-se atrás de eventos, atrás de programações, atrás de ideias, atrás de coreografias e pantomimas. E quando se abrem as Escrituras ali, as pessoas passam a mão nos seus celulares, as pessoas vão beber água, vão rodar na igreja, vão cochilar. É certo que isso deve acontecer mesmo, porque ninguém quer uma espada atravessando a alma, mas nós que amamos a Deus e as Escrituras pedimos: Senhor, me fira com a Tua palavra, porque Tu és aquele que faz a ferida e me sara. Então, queridos, às margens do ano de 2020, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Este mundo trata muito bem os evangélicos, mas a Bíblia nos deixa claro que não há compatibilidade sermos amigos do mundo e amigos de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Eu sei que esta é uma mensagem démodé, fora de moda, uma mensagem que não enche templos,
mas é a única mensagem que existe no Evangelho, que começa pela má notícia de que o homem precisa de salvação. E os nossos jovens vão para a faculdade, arrumam um bom emprego, arrumam um diploma, e eles acreditam que a Babilônia possa supri-los. Mas não é bem assim. O Salmo 137 diz que também não nos adianta um Deus se não temos devoção a Ele. Quando chegaram às margens daqueles rios e encontraram o povo hebreu lamentando profundamente, batendo no peito, esgranhando o cabelo e chorando, eles disseram: por que vocês estão chorando? Porque nós estamos exilados de Deus. E eles disseram então: mas não chorem, escolham uma divindade aqui na Babilônia. O que vocês querem? Sexo? Nós temos uma deusa aqui dedicada à sexualidade. Sem limites de sexualidade. Zoofilia, o que vocês quiserem. Vocês são mais guerreiros? Nós temos aqui um Deus só para batalha. É o que a gente vai buscar quando vai para a guerra. Templo magnífico. Ah, o problema é a plantação? Nós temos uma divindade aqui só para fazer chover. O que vocês querem? Não chora não, escolha um Deus e sirva este Deus com liberdade. Não tem muitas regras não. Vocês fazem a regra do jogo. E olha o que eles disseram: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, nós escondíamos os instrumentos musicais. Quando víamos o povo babilônico chegando, os caldeus, imediatamente nós escondíamos as liras, as harpas, os tamborins, as flautas, os pífaros, malocávamos tudo para eles não nos obrigarem. Porque aqueles que nos levaram prisioneiros, cativos, escravos, subjugados, maltratados, pediam que cantássemos. E os nossos opressores, aqueles que nos faziam sofrer as entranhas, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, canta para a gente. Louva aí, dá o tom, aquela, o Happy Day, canta aí, que coisa linda. Aleluia, vamos lá. Aleluia, esse é o tom, vamos lá. O mundo pedindo para a igreja cantar para eles, entretê-los. Jingle bell, jingle bell, jingle on your way. Vamos cantar para entreter o mundo com os nossos cânticos de Natal, com as nossas festas, com os nossos entra na minha casa, entra na minha vida. Vi isso cantando em botequins. Uma letra boa, profunda, porém que não falava do evangelho de confrontação. Nada contra a canção e o cantor, mas dizendo que se o mundo está querendo cantar o que a gente canta, sem ter as experiências com Deus que a gente possui, é sinal que a gente começou a cantar coisas que não são bíblicas. E eles estão dizendo aqui: canta para a gente. Eles: não cantaremos. Nós escondemos as nossas harpas. A grande pergunta do texto: como, porém, haveremos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Como, porém, haveremos de louvar o nosso Deus longe do que Ele prescreveu, sem estar no centro dos desígnios dEle? Se Ele mandou que fizéssemos em Jerusalém, é lá que faremos.
Se Ele mandou que os nossos cultos fossem públicos e solenes, é para a glória dEle, não é para entretenimento do mundo. Vocês sabem que as maiores gravadoras estão de olho no mundo gospel há muitos anos. Eles querem músicas vendáveis. Músicas que possam ser cantadas pelo mundo sem nenhum constrangimento. Eles querem mensagens domesticadas, que não gerem nenhuma inquietude nos ouvintes. Levam os nossos crentes aos palcos televisivos e eles já têm todo um protocolo para que não haja nem um desgaste na comunicação. A igreja se cala para vender os seus quinhões, a sua herança, as suas bênçãos, a prataria de Deus servindo aos banquetes dos Nabucodonosores, dos Belsazares. E eles estão dizendo aqui, de que me vale um paraíso sem Deus. Não existe para nós um paraíso se Deus não estiver nele. De que nos vale um Deus que nós não estamos dispostos a morrer por ele? O muçulmano que citei no início não chama Alá de pai. Ninguém morreu numa cruz por eles, não creem nisto. Eles estão manietados por 113 suras do Corão. Obrigatoriamente oram 3 vezes por dia. Respeito o Ramadã. Nos países mais radicais, as mulheres podem apenas colocar o par de olhos às mostras, porque o corpo está todo cercado de burca. Os homens não têm liberdade. Os crimes são julgados sem o devido processo legal. Roubou, perde um braço. Adulterou, apedrejado. Blasfemou, executado. Uma religião de medo e de pavor. Mas eles voltam para lá, dispostos a morrer por isto. Nós temos um cristianismo que afirma ao centro dele que Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós, por nossos pecados. Se entregou excruciantemente. Dores lancinantes cortaram a sua alma e ele sangrou até o fim. E bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota e disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida por seus amigos. Ele nos amou até o fim. E nós não estamos dispostos a dar nem meia vida por ele. Que contradição, homens explodindo no mundo islã. E o mundo cristão sem a disposição de ter uma devoção exclusiva a Deus. De que nos vale um Deus se não temos devoção exclusiva a Ele? Se Ele está renegado ao 3º, 4º, 5º plano de nossas vidas. Se Deus não é a nossa prioridade e o reino de Deus não é a nossa prioridade, nós estamos perdidos, irmãos. Como o irmão mais velho na casa do filho pródigo, sem nunca ter tido uma experiência profunda com o amor de Deus.
Nossos jovens estão sendo educados dentro das igrejas como se eles fossem crentes comprometidos profundamente com Jesus Cristo, e eles possivelmente nunca ouviram o Evangelho. Só a história de Arca de Noé, história de Abraão que levou Isaac para o sacrifício, Moisés, que viraram enciclopédias bíblicas, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Cristo, que fizesse eles renegar todos os impulsos de abjeções, impulsos que afrontam a Deus, desejos que afrontam a Deus, que renegam as Escrituras. Eles se mortificarão por amor a Cristo, mas não chega isso neles. Nada contra os catecismos, nada contra as instruções dominicais, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que o cristianismo não pode ficar na superfície das histórias bíblicas. O cristianismo tem que se aprofundar ao nosso peito, de tal forma que nós nos tornemos uma Bíblia histórica. Gente que se torna Bíblia, porque teve uma profunda experiência com Deus. Então você lê a Bíblia e o mundo lê você e percebe, ali vai alguém esquisito, rude, atrasado. Ali vai alguém construidor de arcas no deserto. Ali vai alguém que acredita em coisas absurdas. Mas quando o dilúvio cair, e já tem caído nessa sociedade, como esta imensa pandemia que graça sobre nós, é bem neste momento que percebemos quanto vale a pena crermos em Deus e termos por Ele uma devoção exclusiva. Deus precisa ser prioridade em nossas vidas, é o que eles estão dizendo. Se a primeira observação é uma crítica aos crentes que vão ao mundo e se afeiçoam, a segunda observação é uma crítica aos crentes que vêm à igreja e não têm experiência nenhuma com Deus. De que me vale ser crente se Deus não é tudo para mim? É o que eles estão dizendo. E é neste ponto que muitos desviam e não sentem falta. Como eles nunca encontraram a Deus de verdade, só os rastros do sobrenatural, mas nunca viram aquele menino na manjedoura e suas vidas foram transformadas, eles desviam. Alguns desviam por o tempo e outros estão perdidos eternamente. Que Deus nos livre. Porque aquele que se glorie no Senhor, e aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. De que me vale então este cristianismo se eu não estou disposto a lutar por ele? Tem um amigo da Assembleia de Deus, formou em Direito ali em Manhuaçu, e ele estava no seu último ano quando o seu professor levantou e falou que Jesus Cristo teve um caso com Maria Madalena. Aquele menino levantou da cadeira e começou a conversar com o professor dele. O senhor conhece Maria Madalena, professor? Sabia nada. Pegou esse discurso pronto na internet para confrontar os crentes ali naquela bancada de educação. Deixa eu te explicar sobre Maria Madalena. E foi discorrendo sobre Maria Madalena. Agora deixa eu te falar quem foi Jesus. Começou a discorrer com aquele professor, que foi ficando pequeno e constrangido, sentou e pediu desculpas por estar
travando um assunto em lugares errados. Não ficou com raiva daquele aluno, se tornou amigo dele e quis aprender mais. Estou dizendo de um ponto que pode acontecer o tempo todo. Mas se nós não damos razão da nossa fé, nós vamos acreditando nessas histórias fantasiosas. E por fim, de que nos vale uma devoção se não temos prazer nela? De que nos vale um paraíso sem Deus? Está tudo bom, mas está péssimo, porque Deus não está nesse projeto. De que nos vale um Deus se não temos devoção exclusiva a Ele? Olha, Deus é prioridade na minha vida. Eu sou pecador e Deus cuida de mim. Mas de que nos vale também uma devoção fria, carregada em andores? De que nos vale um cristianismo que não aquece as nossas almas? Metódico, sem graça, sem poder, sem unção, sem fogo, sem vida. Visitei uma senhora, e ela me disse: meu filho, pastor, ele desde pequenininho conhece o breve catecismo, o catecismo maior, ele decorou todo o breve catecismo e o catecismo maior, pastor. E orgulhosa daquilo, e deve ter mesmo orgulho disto. Mas eu conheci o filho dela, desviado da igreja, aprisionado ao tabagismo e ao alcoolismo, um homem maravilhoso, mas que não fora capaz de ter a sua alma aquecida pelos trajes da religião. O cobertor da religião não te aquece, meu irmão, só o abraço de Deus não me aquece. Eu não estou falando de coisas teóricas, eu tenho falado de coisas que eu tenho experimentado. Porque quando você chega no fundo do poço, a única coisa que você pode fazer é cavar, e muitos estão cavando, olhar para cima e perceber: eu preciso de ajuda. E aqui encontramos pessoas dizendo que a devoção deles não era algo que eles leram na Bíblia, mas porque tiveram uma profunda experiência com Deus, eles eram os homens mais felizes da face da terra. E eles começaram a dizer coisas impressionantes. Eles disseram assim: que a minha mão se resseque. Nós vimos aqui brilhantemente os nossos irmãos dos instrumentos musicais, né? Violão, ama o que faz. Agora pensa ele dizendo: Senhor, se for para envergonhar o teu nome, faça um milagre na minha vida. Qual milagre? Correr mais rápido? Não. Ver mais longe? Não. Resseca a minha mão para que eu nunca mais toque violão. Se o Senhor não for minha principal alegria, que eu nunca mais seguro um microfone. Se o Senhor nunca não for a minha maior alegria, que eu nunca mais toque uma bateria. Porque eu não quero, Senhor, estar fazendo algo para Ti que não seja movido por um profundo encontro com o Senhor. Eu estou contextualizando aqui. Todavia, devemos observar nos textos aqui que está se relacionando a homens separados para o culto no templo, os levitas nesta ocasião. Grande probabilidade de ser a comunidade dos levitas, a tribo. E eles tinham esta obrigatoriedade na casa do Senhor. E eles começaram a dizer que nunca faça um milagre em mim, resseque a minha mão. Se eu não preferir a Ti, ó Jerusalém,
se eu não preferir a Deus sobre todas as coisas, que a minha língua grude no céu da boca. Está escrito isso aí, pastor? Está escrito aqui, ó. Apegue-se a minha língua ao paladar, que eu fique mudo. Se for só por fazer, que eu fique mudo. Se for para dividir com o mundo, que eu não fale mais. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Qual é a sua maior alegria, judeu? Meus filhos, herança do Senhor. O que mais? Minha família, minha esposa. O que mais? Meus primos, minha família imediata. O que mais? Meu patrimônio. Mas existe alguma coisa aí que traz mais alegria ao seu coração do que o sorriso do seu filho, o abraço da sua esposa, o aconchego do seu lar, a alegria do encontro com os seus parentes? E ele vai dizer: Yahvé. Porque se Deus não é a minha maior alegria, eu não saberei valorizar estes presentes que Ele me colocou na alma. Eu estou dizendo algo que não deveria nos chocar, porque Jesus afirmara categoricamente o que está prescrito no Antigo Testamento: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É o que eles estão dizendo aqui. Nós temos muito prazer em Deus, para trocá-lo por qualquer diploma de faculdade, emprego melhor, posição social, casamento que destrua famílias, relacionamentos sexuais ilícitos, promiscuidades. Nada disso chega aos pés do grande prazer que eu tenho em Deus. E aí o texto termina dizendo que a devoção destes homens, ela estava tão dedicada a Yahvé. Você e eu precisamos lembrar que muitos judeus amaram a Babilônia. Isso aqui é um grupo pequeno. Não saíram do exílio quando eles foram libertos por Ciro. Quando Belsazar morreu, então Ciro invade a Babilônia e liberta o povo hebreu. Muitos judeus ficaram na Babilônia, que era maravilhoso. Mas aqueles que tinham prioridades eternas, voltaram para Jerusalém, para o trabalho. Porque eles entenderam que um pedacinho de terra, no centro da vontade de Deus, vale mais do que todos os latifúndios deste mundo. Um pedacinho de terra no centro da vontade de Deus vale mais do que todas as riquezas destes reinos. Como Naamã disse para Eliseu: me permita levar um pouco da areia aqui, para quando eu entrar no templo de Amon, eu jogar a terra ali e me prostrar sobre esta terra santa, e em mentalidade cultuarei ao Deus verdadeiro. Terra santa. Um grão de terra santa vale mais do que este mundo inteiro. Eu às vezes me sinto um alienígena falando isso, vindo de alguma galáxia distante, porque parece absurdo alguém dizer que estar na presença de Deus é a melhor coisa do mundo. Mas eu te digo, isso é loucura para os que se perdem.
mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. E olha o que ele diz ao final. Eu quero lembrar rapidamente disto. Contra os filhos de Edom. Os edomitas eram primos dos israelitas. E quando a Babilônia invadiu, os edomitas fizeram ciladas para que o povo judeu não conseguisse fugir. Impediram os acessos, os primos deles fizeram tudo para que eles fossem capturados. Este mundo é nosso primo, meus irmãos. Somos todos descendentes do mesmo Adão. Aqueles que não estão em Cristo, não foram adotados, estão fazendo de tudo para colocar ciladas, para que caiamos nas mãos da Babilônia. Mas ele diz assim: feliz aquele que pegar teus filhos, ó mundo, e esmagá-los contra a pedra. Está inspirado aqui, dizendo que felizes os justos. Mas uma aplicação cristã poderia nos chamar à seguinte conclusão: felizes aqueles que pregarem de tal maneira que o mundo se sinta esmagado por esta pregação, porque a nossa pedra é Cristo, é a rocha que lançamos contra eles. O sermão tem duas funções: pastorear os eleitos e expulsar os lobos. A mesma palavra. Não é uma palavra que expulsa e a outra que pastoreia. A mesma palavra que pastoreia afasta os lobos. É isso que ele está dizendo. Feliz aqueles que não negociarem a verdade e terem Cristo como seu principal argumento, de forma que esmaguem todos os contrários. Esses dias eu estava passando de carro, depois de uma enxurrada, e no meio do asfalto, uma cobra, na lama, quebrada ao meio. A enxurrada parece que levou ela para o asfalto e um carro passou em cima dela. Eu acho que era uma jararaca. Não sou conhecedor assim desses bichos não, mas era venenosa, dando bocada para todo lado. Quebrada ao meio. Assim é este mundo, meu amigo, arrastado pela enxurrada, quebrado ao meio pela verdade de Cristo, mas que ainda dá bocadas. Cuidado. Às margens do ano de 2020, nós nos assentávamos e chorávamos, pensando: como podemos ser melhor em 2021 para a glória do nosso Deus? E a única resposta é: de maneira nenhuma está em nós, mas com a ajuda de Deus, tudo poderemos, porque o nosso paraíso é Deus, Ele é o nosso prazer, porque Deus é a quem devotamos nossas vidas, e isso para nós não é prejudicial, não é perca, é lucro, não é prejuízo, é ganho. Nós temos prazer em servir a Deus.